Bom, pessoal, hoje nós vamos fazer uma atividadezinha de História, de Geografia e de Ciências, certo? Daí eu vou pedir que vocês prestem bem atenção para poder copiar, né, essa atividade, certo? É uma revisãozinha que vocês vão escrever no caderno, certo? No caderno. E vão lá consultando os assuntos que nós acabamos, né, recentemente, de estudar em História, em Geografia e em Ciências, tá bom? Então, em História nós temos, explica o que é uma religião politeísta. Olha, vamos ver aí. Explique o que é uma religião politeísta. O número 2, os indígenas fazem as pinturas de qualquer jeito. Número 3, o que significa farmacopeia? Então, vocês vão pesquisar em História essas 3 questões, tá? Essas 3 questões. Essa pesquisa ela vai começar lá no conteúdo sobre os primeiros habitantes do Brasil, tá? Pronto. Na de Geografia, nós temos 2 questões. Quais as vantagens de morar na zona rural e na zona urbana? Vocês vão ver o que é de bom, né? O que há de bom morar na zona rural e o que há de bom em morar na zona urbana, ok? 2. Qual o maior problema que o seu bairro enfrenta? Se você não sabe, você vai conversar com a mãe, com o pai, com a tia, com alguém aí que vai saber te ajudar. Qual o maior problema que o seu bairro enfrenta, certo? Em ciências, nós temos 3 também, igual à História. A primeira de ciência. Procure saber com os mais velhos o que faziam quando não existia energia elétrica. Procure saber com os mais velhos o que faziam quando não existia energia elétrica. Certo? 2. Número 2 de ciência. Onde é gerada a eletricidade? Você vai pesquisar lá onde é gerada a eletricidade. E o número 3, quais os aparelhos que você usa apenas com energia elétrica? Quais os aparelhos você usa apenas com energia elétrica? Certo? Pronto. Essa é a atividade de História, de Geografia e Ciências. Pode fazer do jeitinho que está aqui, só que deixa bastante espaço para as respostas, tudo bem organizado. Por quê? Porque quando você for estudar para alguma avaliação, então você mesmo vai entender. Então, pula a linha, bem organizado e responda tudo bem direitinho, tá? É uma pesquisazinha simples e tudo isso a gente já viu e já conversou aqui, tá bom? E essa foi a atividade de História, Geografia e Ciências. E na aulinha de Matemática, nós vamos seguir, né, fazer a página 136 e 137 de Matemática, tá? Que é, no caso, ainda divisão e multiplicação, tá? Nós temos o número 7, que você vai somar as frações. No número 8, nós temos uma soma de frações com denominadores diferentes. Então, quando nós encontramos uma soma com denominadores diferentes, nós temos que descobrir o MMC, tá? Vou explicar aqui uma bem diferente da que tá aqui, tá? Então, eu tenho 3/6 mais 2/4. Ó. Se os denominadores fossem diferentes, eu só fazia repetir e somar os numeradores. Mas não.
se fossem iguais. Mas como são diferentes, nós vamos descobrir o MMC entre eles dois. Quando a gente descobre o MMC desses denominadores, o que é que vai acontecer? Vai acontecer que vai igualar os denominadores, eles vão ficar iguais. Daí, então, torna-se fácil resolver, tá? Então, vamos lá. Vou fazer assim. Pra gente resolver. Vou descobrir o MMC de 6 e de 4. Vou fazer aqui embaixo, tá? 6 e 4. Eu posso começar por 2? Eu posso, porque os dois, eles são pares, ó. Então, eu vou começar por 2. 6 dividido por 2, 3. 4 dividido por 2, 2. Ainda posso por 2? Sim, porque existe um 2 aqui embaixo. Então, eu repito 3. E 2 por 2, 1. E agora só pode por 3. Aí eu vou continuar aqui do lado, tá bom? 3 por 3, 1. E repito o outro 1. Então, agora, o que é que vai acontecer? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 6 por 2, 3. 4 por 2, 2. 3 não pode. 2 por 2, 1. Aí, 3 por 3, 1 e 1. Tá certinho. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12. Então, MMC de 6 e 4, 12. Aí, aqui, ó, eu vou colocar os denominadores iguais. Ó, denominadores iguais. O sinalzinho de mais. Vou pegar 12 dividido por 6, 2. 2 vezes 3, 6. 12 dividido por 4, 3. 3 vezes 2, 6. Então, 6 mais 6, 12. Né? Então, como é que vai ficar essa soma? Agora está fácil de resolver, porque os denominadores, eles são iguais. 6 mais 6, 12. Repete o denominador. Ficou 12 sobre 12, que é igual a 1. Entenderam? Então, no número 8, nós vamos ter que fazer o MMC. No número 9, tá muito fácil. Número 9, na letra A, você vai representar a fração. Na letra B, você vai escrever o nome da fração. E na letra C, você vai representar a fração. Porque, no caso, aí é uma questão de subtração, tá? No número 10, você vai fazer uma questão de subtração, sendo que os denominadores diferentes. Você vai ter que descobrir o MMC de 6 e 5, ok? No número 11, você vai ter que somar todas as frações. E vai ser fácil, porque os denominadores são os mesmos. No número 12, é uma divisão. Uma divisão. Lembrem-se como é a divisão. Eu tenho uma divisão aqui. Vou fazer uma divisão de fração por inteiro, que no caso, o número 12 vai ser assim também, tá bom? Então, repete a primeira fração, que é 2/4, vezes o inverso da segunda. A segunda, a gente subtende que tem um 1 aqui. Então, como é o inverso da segunda? Se aqui é 2 sobre 1, a segunda vai ser 1 sobre 2. Então, virou uma multiplicação. E multiplicação é fácil de se resolver. 6 vezes 1, 6. E 4 vezes 2, 8. Entenderam? Divisão. Repete a primeira vezes o inverso da segunda. E agora multiplica, normalmente. Certo? Então, eu fiz uma bem parecida
a do número 12, para que você não se atrapalhasse, tá bom? Então, vamos lá? Revisão. Como é que eu faço a adição de frações? Se os denominadores, os números de baixo, são iguais, eu repito o denominador e resolvo os numeradores. É só somar. Na subtração, do mesmo jeito. Repito os denominadores se eles forem iguais e vou subtrair os numeradores. Se os denominadores são diferentes, eu tenho que realmente descobrir o MMC. Descobrindo o MMC, o que é que eu faço? Eu vou dividir pelo denominador e multiplicar pelo numerador, certo? Multiplicação. Multiplica numerador com numerador, denominador com denominador, sendo diferente ou não. Divisão. Repito a primeira fração vezes o inverso da segunda. Nós só vamos fazer MMC na adição e na subtração, se os denominadores forem diferentes, ok? Espero que tenham entendido. De qualquer forma, eu vou fazer aqui um exemplozinho. Adição de fração com denominadores iguais. Subtração com denominadores iguais. Certo? Agora, multiplicação. Multiplica os numeradores e multiplica os denominadores. 3 vezes 2, 6 e 5 vezes 5, 25. Facílimo, né? Deixa eu botar aqui bem pertinho, porque eu tirei rápido. Na divisão, 2 quintos dividido por 3 meios. Divisão. Repito a primeira fração vezes o inverso da segunda. Certo? Certinho. E agora eu vou resolver. 2 vezes 2, 4. E 5 vezes 3, 15. Aqui o resultado. Certo? Vamos fazer a última com MMC. 2 quartos mais 1 quinto. Ó, adição de frações com denominadores diferentes. 4 e 5. Vou começar por 2. 4 por 2, 2. 5 repete. 2 por 2, 1. O 5 repete. E agora, por 5. 5 por 5, 1. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20. Deixa eu explicar aqui a vocês. Ó, 4 e 5. 4 dividido por 2. 4 dividido por 2, 2. 5 repete, porque não vai dar exato. Então, 6 dividido por 2. 2 dividido por 2, 1. O 5 repetiu, porque também não dá exato, tá? Então, ficou 1 e 5 aqui. Agora, podemos pôr 5. Repete 1 e 5 por 5, 1. Agora, 2 vezes 2, 4. E 4 vezes 5, 20. Então, o MMC de 4 e 5 dá 20. O que é que eu vou fazer? Eu vou colocar os denominadores, ó, que deu 20 no MMC. Então, os denominadores são 20. São iguais. Agora, 20 dividido por 4, 5. 5 vezes 2, 10. 20 dividido por 5, 4. 4 vezes 1, 4. 14 sobre 20. É o resultado aí dessa soma. Como os denominadores eram diferentes, eu preciso fazer tudo isso para chegar a esse resultado da soma dessas duas frações. Só porque os denominadores são diferentes, ok?
Então, beijo, tudo de bom. Faz tudo no capricho, tá? E nós vamos ter uma aulinha online para tirar dúvidas sobre frações, tá bom? Beijos, bom fim de semana e fiquem bem. Que Deus abençoe a cada um, tá? E não esqueçam, eu estou aqui para ajudar, tá bom? É só me procurar. Fiquem bem.